Olá, sejam todos bem-vindos a este programa. Eu sou Brito Guruquaro, o coordenador das atividades da Deep Motivation. Estamos aqui hoje para mais um programa em prol do Setembro Amarelo. Como nós sabemos, depressão não é frescura, então nós devemos prestar atenção nos sinais. Hoje, para juntos podermos falar deste tema, trago como convidada Maria Cristina, ela que já passou por um momento da depressão e que sabe como é estar neste momento. Então, eu convidei ela para estar aqui conosco, para poder contar a sua história na primeira pessoa, porque tenho certeza que estará ajudando a cada um de nós. Temos recebido feedbacks do último testemunho que nós disponibilizamos no canal, que era do Elder Mucacho e do Sérgio Bernardo Romo, e aproveitar este momento para agradecer a eles. E hoje quero agradecer também a Maria Cristina por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje conosco e de partilhar a sua história, o seu momento com a depressão. Nós sabemos que não é fácil falar deste momento, porque é um momento que de alguma forma ainda reserva feridas, e nós queremos agradecer por ter se aberto e por ter aceito o nosso convite de estar aqui e de partilhar com a sociedade, com o mundo, a sua experiência. Seja muito bem-vinda. Gostaria que se apresentasse aos nossos telespectadores. Obrigada. Estou agradecida pelo convite. Na verdade, é uma oportunidade imensa para mim mesmo poder ajudar as outras pessoas que neste momento estão a passar por este problema. Chamo Maria Cristina, tenho 37 anos, sou mãe de 2 filhas adolescentes de 16 e 14 anos. Uau! Eu conheço as filhas, são lindas. Maria, qual é o contexto em que você se encontrava quando passou pelo momento da depressão? O que estava a acontecer na sua vida que lhe levou a este momento da depressão? Eu estava passando por um momento de separação, abandono e problemas sociais, profissionais e familiares. Eu estava a passar por isso. Esses foram motivos que me levaram a deprimir. Pode falar-nos mais sobre isso? Sim, porque sendo mulher, falando para as outras mulheres, sabe como é duro passar uma vida com alguém do seu lado e do nada romper-se. Então foram 15 anos que eu vivi com o meu parceiro, que resultou nas 2 minhas filhas. Só que durante a nossa convivência eu fiquei grávida da 3ª filha minha. Então tive problemas durante a gestação, e quando a minha gestação tinha por aí 8 meses, eu tive descolamento de placenta. Então isto resulta em uma hemorragia. Nisso eu perdi a bebê e não estava sendo fácil estancar a hemorragia. Fizeram-me histerectomia. Isso é remoção do útero. Quando aconteceu isso, eu tinha por ali 25 anos de idade. E fui guardando isso, não tive nenhum amparo dele. No momento, ele foi me culpando pela perda da menina, e sem pensar que a minha saúde também estava crítica naquele momento. Mas porque ele era meu parceiro e eu não levei em conta, fui superando a dor da perda e a dor de ser estéril, sozinha neste caso, sem ajuda familiar e nem dele. Então no ano seguinte tive outra perda que foi enorme também para mim. Perdi minha mãe e ainda não tinha superado a dor e mais outra dor. E aquilo foi pesado para mim. Eu não tinha minha mãe também para me amparar
naquela dor. E eu tinha 2 bebês, 2 meninas pequeninas. A minha filha mais nova estava por aí com 1 ano e meio. A minha filha mais velha tinha 2 anos. E eu tinha que cuidar delas sozinha, doente. Mas, graças a Deus, superei. Pensei que eu havia superado. Mas aquilo foi dando cabo mesmo no meu relacionamento. Porque eu já não conseguia ter aquele relacionamento normal e eu me sentia em falta. E meu parceiro também usava disso para fazer chantagem, para que eu aceitasse todo tipo de abuso, porque eu era estéril. Ele fazia isso dizendo que não tinha como eu deixar ele para ir estar com outro parceiro, porque eu não podia mais gerar filhos. Então, por causa disso, eu deixei de ser eu mesmo, deixei de viver a minha vida e eu vivia a vida dele. Então fomos levando tempo e foi ficando insuportável até onde eu não aguentei mais, preferi sair mesmo da relação. E por conta disso, também no serviço, eu era um pouco antissocial, porque qualquer coisa as pessoas falavam, conversavam a respeito disso, então para mim era desconfortável. Quando foi passando o tempo, eu fui superando a separação. Foi difícil entrar num outro relacionamento, porque eu sou jovem, sim. Mas eu sei que qualquer pessoa que me aproximar, ele vai querer ter filhos. E eu não posso dar filho. Mesmo que eu só dizia, não, tu és bonita, és jovem, não, eu me limitava. Por quê? Porque senão eu hei de estar nesse relacionamento, mas depois ele vai me fazer cobranças que eu não vou conseguir suprir. Mas porque o que levou-me mais a pensar assim foram os abusos que eu sofria do meu parceiro. Ele me invalidou. Então fez eu pensar que eu não era capaz de viver a minha vida normalmente. Então, mais ou menos isso. E também a minha família. Porque quando eu estava casada, eu trabalhava. Então, eu era alguém útil para eles. Quando precisavam de alguma coisa, eu estava aí presente para ajudar a eles. Mas no momento que eu me vi incapaz, eu não queria ajuda financeira. Eu queria mais afeto, alguém que se aproximasse de mim para saber o que estava a acontecer comigo. Mas eu não tinha ninguém que podia me ouvir. Então, eles só limitavam dizendo, não, acho que ela está louca. Porque de tantos assuntos, você não consegue ter uma direção, um foco, a pessoa fica desfocada. Então, porque você quer ver uma amizade, então você dá mais de si, porque você tem medo daquela pessoa se afastar, porque já passaste por uma rejeição. Então, você já acaba não sendo uma pessoa muito verdadeira, acaba não sendo verdadeiro consigo mesmo, porque eu estou aqui com o Brito, mas se o Brito pedir alguma coisa, se eu rejeitar, ele pode afastar-se de mim. Então, por você não querer estar sozinha, acaba se expondo, aceitando qualquer coisa que os outros impõem, porque você quer que as pessoas estejam perto de si. Então, acaba sendo lastimável viver nesse estado. Sim. E quais foram os momentos mais críticos que a Maria Cristina passou neste período da depressão? Quais foram os momentos que são memoráveis, que não consegue se esquecer durante este período? Os momentos foram porque, bom, eu saí da minha casa, de onde eu via com o meu parceiro, fui viver sozinha com as minhas filhas. E quando eu fosse, eu vou ser aberta, porque para ajudar as outras famílias, porque se há dor que uma pessoa mais sente é quando um irmão, um pai ou uma mãe não se aproxima de si nesse momento. Porque
a pessoa pode estar ali bem vestida, pode estar sorridente, mas por trás disso ela está a esconder uma solidão. Exato. Então, se eu aparento estar feliz e eu visto, é só para as pessoas me aceitarem e eu não estar por baixo, mas a pessoa não está bem. Então, quando eu ia para casa de meus familiares, eu ia como eu ia nos outros tempos. Levava alguma coisa, vamos passear, passar o dia, mas as pessoas recebiam já como se eu fosse um fardo. Não, essa pessoa há de vir aqui, depois vai passar tempo, nós, tá vendo? Então, você nota aquilo mesmo nos olhos da pessoa, nas atitudes delas, quando elas estão a interagir. Então, aquilo é difícil. Você depois liga, como tudo bem. Então, você nota do outro lado que é bom que este assunto Exato. pare. Há uma reserva. Sim, você vê, bom que você cumprimentar telefonicamente, mas pá. Mas sem uma abertura de você dizer que pode ainda conviver com essas pessoas. Então, isso é que mais me doeu, porque você procura mais da pessoa, das outras pessoas para te abraçarem, e eu tinha duas menores que dependiam de mim. Então eu tinha que estar forte para elas não perceberem que eu estou a passar por alguma dificuldade. Mas eles sabiam, porque em algum momento nas nossas brigas se deixava claro que eu tinha este problema. Isso significa que a falta de amparo, tanto da sua família como das pessoas mais próximas, foi um catalisador para ter entrado na depressão, para ter criado um mundo em que a Cristina viveu sozinha. Sim. Por que eu digo isso? A parte mais crítica da depressão é que a pessoa quer falar e você não pode falar consigo mesmo. Você quer que alguém te escute. O que a pessoa quer é só que alguém lhe escute. Então, se você quer falar e a pessoa te põe de longe, então você vai ficando triste e para ti já não tem mais graça dizer, eu vou para ali, Brito vai me atender assim, eu vou para ali. Então, nem mesmo as próprias roupas, você já não vê o gosto de vestir. Eu não via o gosto de vestir, o gosto de pentear cabelo, o gosto de dizer, vou pôr um perfume, mas para quê? Então, é melhor eu ficar no meu mundo, comigo mesmo. Então, não quero sair. Eu não queria sair, não queria falar com ninguém, eu não queria ir trabalhar. Se alguém dissesse de manhã, vai trabalhar, sim, mas eu vou trabalhar para ir ver aquelas pessoas. Não, eu prefiro ficar em casa. Era um martírio só de você pensar que eu tenho que sair da cama. Eu não queria sair da cama. Então, nesse estágio, já é um estágio muito avançado, porque você já não quer encarar o mundo. Então, quando você diz, você tem que sair daí, não. A única coisa que me fazia sair da cama era só porque eu me recordava que eu tinha minhas filhas e pelas cobranças que elas faziam, eu disse, não, eu tenho que ter dinheiro. Elas querem comer, elas querem vestir. Era mais para mim dizer que eu tinha um motivo para continuar a vida, isso eu já não tinha. Neste momento acabou desistindo do trabalho? Desisti, sim. Fiquei 3 meses sem ir para o serviço. Isso de alguma forma sentia uma condenação da parte dos colegas, é como se eles não tivessem lhe aceitado. É isso, porque eu conheço as minhas capacidades psicológicas, mas em algum momento você até acaba duvidando das suas capacidades, porque você acaba ficando sem foco. Você diz, eu fiz isso, mas se alguém disser para você fazer de novo, não porque esteja errado, você já pensa que a pessoa já fez algo errado para ti, que a pessoa está a condenar. Exato, mas nem condenação, você acaba percebendo tudo errado. Exato. E para além disso, você sente-se como superior. A depressão dá-te uma sensação de superioridade. Okay. Que você sabe mais que o outro e o outro não pode te corrigir. Exato. Se te corrige, você já está lá
embaixo. Então é difícil socializar-se. É como se mudasse a sua perspectiva de Sim, vida. sim. Aquilo que talvez seria normal sem a depressão, Sim. acaba não sendo, Com a depressão. Uma repreensão que outrora era normal, acaba não sendo normal neste momento em que... Sim, depressão. Uau. Sim. O que lhe levou como é que conseguiu superar este momento da depressão? Como é que foi um grito de socorro, pediu ajuda, alguém olhou a si e acabou percebendo que a sua vida havia mudado completamente e veio lá lhe oferecer um amparo? Como é que conseguiu sair de lá? Sim, eu não tive nenhum amparo para sair da depressão. Foi um ponto máximo. Eu saí, fui para a igreja numa segunda-feira. Então saí da igreja para casa, jantei, dormi. Só que naquela noite eu não peguei sono. Não consegui pegar sono, passei a noite em branco. Então, desculpa a palavra nem que vou falar. Então, comecei a ter vômito, diarreia e vômito. Então, isso já é o último estado. Toda noite. Então, de manhã, eu quando acordei sem força. Disse, não, eu preciso de ir para o hospital. Eu disse para minhas filhas, peço para chamar tio, meu irmão nesse caso, para me levar para o hospital porque eu estou sem força. Então, quando eu cheguei no hospital, eu quando saí de casa, só dei um espaço, eu desmaiei. Então, cheguei no hospital, eles só me disseram que, menina, se você demorasse 1 minuto, você já não teria vida. E para recuperar lá no hospital, foi preciso eles terem uma conversa comigo, porque eu estava sem força. Já tinha chupado toda a água que eu tinha no corpo para apanhar soro. Tinham que me reanimar no dia. Então, para conversarem comigo, para eu lembrar que eu tinha as minhas meninas e que... E que se ninguém precisava de mim, mas elas iam sofrer com a minha perda. Eles só falaram isso que era para eu conseguir, porque a medicação não estava a surtir efeito. Então, mas aquilo eles disseram que não era pela medicação, era pelo meu estado. A minha mente tinha que estar pronta para receber aquela medicação para eu conseguir sair daquele estado. Então, quando eles pediram para elas mesmo, minha filha entrou para falar comigo que era para eu, sim. Então, foi quando eu começaram a me dar soro para eu conseguir ficar de pé, porque eu não tinha forças nem para ficar de pé. Então, foi esse estágio que eu entrei. Quando eu saí, eu tive alta para casa. Eu falei comigo mesmo que a vida não me pertencia. E eu não podia acabar com a minha vida. Eu tinha que procurar superar aquele momento que eu estava a passar e fazer com que as pessoas vissem, porque as pessoas, todo mundo já me chamava de louca. Não, ela está maluca, ela não está bem. Chegaram até a me levar à psiquiatria. Mas eu sabia que eu não estava maluca, tanto que os psiquiatras, eles concordaram com a minha família quando me levaram que eu não estava maluca. Então, aquela da minha família, eu prefiro falar minha família para que se saiba que são as pessoas que mais dói, porque são as pessoas que você mais espera que te ajudem naquele momento. Então, quando eles me levaram para lá a dizer, eu disse, ok, se vocês acham que eu estou louca, eu aceito ir para o hospital. Mas
os médicos disseram que eu não estava. Então aquilo deu-me força para eu superar, para mostrar que eu estava bem. Exato. E graças a Deus eu consegui ir para frente e hoje estou aqui. Eu tinha parado, tinha esquecido de mim, eu estava a fazer carta de condução, parei. Estava a fazer faculdade, parei, porque já não tinha ânimo. Eu dizia, mas estudar para quê? Eu estou a tirar essa carta para quê? Mas hoje já retomei a faculdade, já terminei a minha carta e minhas filhas também estão bem estudando, sem problemas. Uau, uau, uau. Tocou num aspecto aqui que eu gostaria de explorar um pouco. Durante esse período, a Maria Cristina ia à igreja de alguma forma? Sim, eu ia à igreja. Ia à igreja. Na sociedade em que vivemos, muitas das vezes rotulam que depressão é falta de Deus, ou depressão é falta de Cristo. O que tem a dizer sobre isso? Acha que realmente a depressão é falta de Deus? Não, depressão não é falta de Deus, porque aquilo tem a ver consigo mesmo, com sua consciência. Porque a presença de Deus, ela está aí. Mas você precisa estar bem consigo para você buscar a Deus. Ou você até pode buscar a Deus, mas porque a pressão te ofusca, então você até duvida do próprio Deus. É como se na igreja você estivesse bem, mas logo que saísse, Sim. você continuasse no mesmo vazio. Porque hoje eu vou para a igreja porque quero Cristo, amo Cristo e salvação. Mas quando você está depressivo, você não vai para a igreja para a própria essência. Exato. Você vai para aquele convívio. Exato. E ter família, amparo. Sim. Em algum momento, as pessoas também te repelem. Você vai porque naquele amparo, então você aproxima um irmão, mas pelo teu estado deprimente, a pessoa também te repele. Exato. Então, aquilo passa a também você não ter ânimo de ir para a igreja, você só vai porque acaba ocupando algum espaço do tempo. Uhum. Você não fica sozinho, entretece. Exato. Mas aquilo é só um entretenimento mesmo. Uhum. Já não tem aquela própria essência. Okay. É isso. Quais são as balizas, os pilares que lhe levaram a lutar pela depressão? O que fazia que a Maria Cristina não entregasse a sua vida, não desistisse da sua vida? Minhas filhas. Uau. Quais são os conselhos que deixa a todos os que estão a nos acompanhar, que chegaram até aqui nessa entrevista e que de alguma forma estejam a passar por um momento parecido, estejam a passar por uma pressão da vida e por um momento depressivo? Quais são os conselhos que deixa para todos estes que estão aqui conectados a nós? O conselho que eu deixo, embora muito difícil, é saber que a sua vida é única, é insubstituível. As pessoas que te oprimem, elas estão a viver a vida delas. E se puder fazer um esforço de não ir por aquilo que as pessoas dizem, ou pelas coisas que você vê, pela pressão da vida, procurar ter a maior calma possível. Não fazer o que você sabe que não consegue fazer. Se tem várias contas para pagar, tenta ser verdadeiro com as próprias pessoas. Se tem pessoa, é banco, tenta ser verdadeiro e dizer que eu vou pagar. No momento, não estou a poder, mas eu vou. Se é um relacionamento, tenta ter um distanciamento até você poder se encontrar, para não estar pressionado. Então, se é família, difícil amar quem está a ferir, mas o maior remédio que eu encontrei
é amar as pessoas. Então, quando você ama, continua a ser você, não deixa a sua essência. Então, porque se é teu caráter, as coisas de fora não podem contaminar quem você é. Então, ter cuidado com a sua mente, saber peneirar o que você ouve, o que você guarda, não levar todas as coisas que você ouve como se as pessoas estivessem a falar para ti ou as coisas estivessem a acontecer para te ferir. Não, tenta levar a vida no mais simples possível que você puder levar, aceitar a tua condição, a sua realidade, não dar passos mais largos que você pode dar. Se tens planos para estudar, para casar ou outros planos, mas deixa que seja tudo no tempo de Deus. Porque as coisas só podem estar a demorar para você poder ter um alinhamento e poder se conhecer um pouco mais. Uau, a última pergunta. Quais são os conselhos que deixa as pessoas que vivem com alguém que está no momento da depressão? Ou pode ser alguém em sua própria casa, um amigo, um conhecido. Quais são os conselhos que deixa a sociedade em que nós estamos, que temos de alguma forma alguém que está a passar por este momento da depressão? Sim, eu vou falar para quem está a passar por depressão mesmo, para se está com alguém também que não esteja a passar, porque é um pouco difícil em algum momento identificar que a pessoa está a passar por depressão. Então, a melhor coisa possível, a melhor maneira possível é de poder ouvir e prestar atenção, porque a pessoa depressiva, ele sempre dá alguns sinais. Ele quer uma atenção mais do que você dá às outras pessoas. Então, se você puder dar atenção, poder cumprimentar alguém, saber como está, se ela precisa de alguma coisa, sim. Então, se não estás capacitado de suprir com o que a pessoa quer naquele momento, então tentar falar com bons modos, né? Com a pessoa, para que a pessoa sinta-se amparada. Sim, mais ou menos isso. Mais uma vez, muito obrigado, Maria Cristina, por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco e contar o seu testemunho à sociedade e ao mundo. Muitos estão a passar por um momento como este e eu sei que por intermédio do seu testemunho, também a partir de hoje, buscarão ajuda e tem uma luz no fundo do túnel. A você que está a passar por um momento de depressão, o nosso conselho é: você não está sozinho nessa. Olhe para os lados, busque ajuda, converse com alguém. É verdade que neste momento parece que ninguém consegue lhe entender, que ninguém quer lhe ouvir, que ninguém lhe abraça, que ninguém lhe ampara. Mas isso é uma perspectiva pela qual você olha para a vida e para a sociedade. Na verdade, é que todos estão ali para você, todos querem lhe ouvir, todos querem lhe ajudar, mas elas não sabem como o fazer. Busque por ajuda, fale com alguém. E é você que nunca ouviu falar ou que acha que a depressão é clichê ou frescura, nós gostaríamos de lembrá-lo que a depressão não é frescura. Preste atenção nos sinais das pessoas ao seu redor, porque a depressão, como nós temos reiterado neste canal, é a segunda maior causa de mortes entre jovens dos 15 aos 29 anos. Então é importante que todos nós olhemos para esta realidade e trabalhemos para mitigá-la, porque está a assolar a nossa sociedade. Muito obrigado, Maria Cristina. O mês de setembro já está a terminar, mas a nossa campanha não irá terminar com o mês. O mês de setembro foi um mês em que massivamente estivemos lançando pequenas ações que eram de consciencialização da sociedade a prestar mais atenção nos outros, porque como nós sabemos, a depressão não é frescura. Mas as nossas ações não terminam por aqui. Nós continuaremos com esse programa falando sobre a depressão,
falando sobre o suicídio, falando sobre a ansiedade, falando desses problemas em que não se mostram no físico, mas são mais dolorosas que qualquer dor que se mostre no físico. Nós estamos engajados nessa batalha de levar a sociedade a prestar atenção nas doenças que acontecem ao nível da alma e ao nível da mente, porque estas têm levado muita, mas muita gente ao fracasso. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Partilhe este vídeo, partilhe este canal, porque depressão não é frescura. Preste atenção nos sinais e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.